E hoje vamos ver algumas ferramentas e funções básicas da área de layout aqui do Affinity. Com essas mesmas técnicas você pode aplicar também e criar livros de colorir. Fica aí que o tutorial tá bem legal e eu sei que você vai curtir. E para dar início, vamos configurar nossa página, onde vamos criar aqui um pequeno projeto e conhecer as funções básicas das ferramentas aqui da área de layout no Affinity. Estamos aqui na página inicial. Toda vez que você abre o Affinity, abre essa página aqui. Veja que se eu der um clique em um desses documentos aqui, não vai alterar em nada aqui as configurações. Isso porque está no modo RGB. Se você for criar apenas um PDF para mandar, para enviar pelo WhatsApp, você pode escolher um desses tamanhos ou definir o tamanho aqui, como eu já expliquei em outras aulas. Agora, se for para impressão, você vai vir nesses tamanhos aqui de baixo, que tem tamanhos de página semi, que são próprios para impressão. Veja que quando eu clicar aqui, vou dar apenas um clique nessa folha A4, aqui do lado direito vão aparecer algumas configurações pré-definidas. Vejam que aqui já apareceu margem, sangria, mas tem algumas outras configurações que a gente deve fazer. Aqui tem a orientação da página, aqui é o modo retrato e aqui é o modo paisagem. Depois da atualização ele passou para essa parte aqui, antes era aqui nessa parte. E aqui o que é que a gente vai fazer? A gente vai marcar essa opção aqui, várias páginas. Aqui a gente vai definir o número de páginas que o nosso projeto vai ter. Vou colocar aqui 8 e aqui temos mestre padrão. Aqui é uma página mestra que ele vai criar e eu vou te explicar para que serve essa página mestra. Vamos marcar aqui. Nessa parte de imagem aqui, dependendo de onde você vá fazer a sua impressão do seu livro ou de algum encarte que você vai fazer, você pergunta qual é a margem de segurança que eles usam e também a sangria. Geralmente essas gráficas online, elas disponibilizam gabaritos e por lá vocês podem ver o espaçamento da margem e também da sangria. Eu vou marcar aqui essa opção, margem de vínculo, e vou zerar. E vamos supor que a gráfica que eu vou mandar para impressão, ela tem como margem de segurança 10 milímetros. Se eu colocar 10 como está fechado aqui o vínculo e der Enter, ele vai colocar nos quatro cantos aqui, dos lados, em cima e embaixo. Ele vai colocar essa margem de segurança, que é onde a gente vai deixar todo o conteúdo importante do nosso projeto. Texto, imagens, tudo vai ficar dentro dessa margem. Aqui eu vou deixar 3 milímetros mesmo de sangria e logo em seguida eu vou clicar em criar documento. Assim que você clicar em criar documento, se certifica que essa opção aqui, layout, está marcada. Se tiver em qualquer um desses dois aqui, é só marcar aqui a página layout. Veja que já apareceram aqui. A sua página mestra provavelmente ela vai estar recolhida aqui também. Pode ser que ela esteja assim. É só você abrir e eu vou começar explicando essa página mestra. Vamos supor que você quer colocar um título e também numeração no seu projeto. Eu vou dar 2 cliques para selecionar a página mestra. Estamos aqui nela já. E caso você vá colocar algum título, no caso o meu título eu criei com inteligência artificial, então eu vou clicar aqui para inserir a minha imagem nessa ferramenta, posicionar, e vou pegar o meu título. Eu vou clicar na minha imagem. Você pode dar 2 cliques para abrir ou clicar na imagem e clicar aqui nessa opção abrir. Veja que quando eu cliquei não apareceu nenhuma imagem, mas apareceu esse ícone ao lado da setinha do mouse. É só eu clicar onde eu quero posicionar essa imagem, que no caso é o meu título, e arrastar até ele ficar do tamanho que eu quiser. Veja que quando eu apliquei ela aqui na página mestra, ele aplicou em todas as outras as páginas. Para centralizar em minha página, é só vir aqui nesse ícone, alinhamento, e clicar aqui nessa opção, ao centro. Para tirar uma cópia dessa imagem é só pressionar o Ctrl, clicar em cima da imagem e arrastar para o lado, e assim ela vai tirar uma cópia para outra página. Veja que aparecem umas linhas guias já, e assim você vai saber quando ela estiver no meio e também alinhada com a outra página. É só soltar e tá aqui a nossa imagem já distribuído em todas as páginas, que no caso é o título. Então temos aqui o nosso título já definido, só que essa primeira página aqui e essa última eu quero que seja capa e contracapa. Eu vou dar 2 cliques aqui nessa página. Com a primeira página selecionada é só vir aqui e a gente pode excluir essa camada aqui, que ele não vai alterar nas outras páginas, ele vai alterar apenas nessa. O mesmo a gente faz nessa última página aqui. É só excluir essa camada aqui do lado direito. Agora queremos colocar também uma numeração em cada página. Vamos dar 2 cliques aqui na primeira página e vamos pegar agora a ferramenta texto de quadro. Vamos vir aqui, vamos clicar e arrastar para criar uma área de texto.
E com o botão direito do mouse dentro dessa área aqui, a gente vai clicar e vamos escolher essa opção aqui, inserir campo, e logo depois número de página. Veja que ele vai aparecer como um símbolo de hashtag aqui, você pode selecionar ele e aqui nessa parte de cima você pode aumentar o tamanho da fonte tanto aqui como aqui. E da mesma forma vamos pegar, pressionando o Ctrl, vamos dar um clique em cima dele e arrastar aqui para o outro lado. Vamos colocar ele aqui nesse cantinho, só como exemplo. Aqui ele está aparecendo como esse símbolo, mas se a gente der 2 cliques aqui nessas páginas de baixo, veja que ele já vai aparecer como números. Mas aqui nessa página ele já apareceu como número 2. Isso porque essa página aqui de cima ela está definida como número 1. Para mudar isso, o que é que a gente pode fazer? Vamos vir nessa página de baixo aqui, selecionar as duas páginas e vir aqui nessa opção gerenciador de seções. Aqui em seções a gente vai adicionar mais uma seção e aqui nessa nova seção que a gente criou, a gente vai marcar essa opção aqui, reiniciar a numeração da página em, e aqui já deixa em 1 mesmo. Você pode colocar um nome na seção e logo depois fechar. Veja que quando eu fiz isso, ele já iniciou aqui da 1, 2 e assim por diante. Então, para isso que serve a página mestra. Se você quiser adicionar mais alguma coisa nas outras páginas, você dá 2 cliques aqui na página mestra, adiciona alguma imagem que você queira. Se você alterar alguma coisa nela, todas as outras páginas vão ser alteradas também. Isso serve mais para você adicionar numeração de página, título e algo que vá conter em todas as páginas do seu projeto. Para a gente não se atrapalhar aqui com a página mestra, é bom a gente recolher ela aqui, só abrir ela se a gente for usar para adicionar mais algum elemento em todas as páginas, porque agora a gente vai trabalhar página por página. Vamos dar 2 cliques aqui embaixo e começar agora a adicionar textos e imagens em nosso projeto. E antes de incluir o texto aqui, só um aviso rapidinho. Nessa questão da numeração das páginas, onde a gente selecionou as duas páginas para iniciar da 1 aqui, quando você for incluir aqui mais uma seção, nessa segunda seção aqui, que você acabou de incluir, se certifica que ele vai iniciar a página 1 a partir da página 2, como está marcado aqui. Feito isso, página 2 selecionada, reiniciar a numeração na página, coloca o número 1 no caso, fechar e assim está tudo concluído. Agora vamos começar incluindo o texto em nosso projeto. Temos aqui todas as nossas páginas, eu tenho aqui um texto já selecionado. E o que é que a gente pode fazer? A gente poderia ir pegando capítulo por capítulo aqui e ir organizando página por página. Mas a gente pode selecionar todo o nosso texto e fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui, eu vou clicar nas teclas Ctrl e depois A para selecionar tudo. Você pode copiar com o botão direito do mouse, clica com o botão direito, clique em copiar ou Ctrl C também e voltar lá no Affinity e fazer o seguinte. Vamos pegar mais uma vez a ferramenta de texto de quadro, que é essa ferramenta aqui, e vamos definir a área onde vai ficar todo o nosso texto aqui em nosso projeto. Vamos respeitar sempre essa margem de segurança, deixando o texto dentro dela. Vamos definir aqui onde vai ficar o nosso texto. E agora você pode colar o seu texto clicando com o botão direito do mouse e clicando em colar, ou simplesmente Ctrl V para colar todo o nosso texto. Vejam que quando eu colei o meu texto, como ele está completo aqui, apareceu esse olhinho aqui vermelho que indica que tem mais texto passando aqui da minha área, onde eu defini que vai ficar o meu texto. Se eu clicar nele, ele vai revelar esse texto aqui passando para baixo. Vou clicar nele de novo para ocultar. E para centralizar esse texto aqui na página, o que é que a gente pode fazer? Vamos pegar a ferramenta de posicionar, dar um cliquezinho aqui nessa bolinha, vem aqui em alinhamento e centraliza, para deixar todo o texto bem organizado aqui em nossa página. Agora, para distribuir todo o nosso texto, todo o texto que está em nosso projeto nas outras páginas, a gente pode fazer de duas formas. Uma delas é dando um clique aqui. Veja que quando eu der um clique nessa setinha que aparece aqui pequena, ele vai deixar o nosso texto todo azul. E veja que o nosso mouse se transformou mais uma vez em uma caixa de texto. A gente pode alinhar aqui no outro quadro e aqui ele vai continuar o nosso texto. Mas tem outra forma que eu acho mais simples. Você vai pressionar a tecla Shift e vai dar um clique apenas nessa setinha aqui.
Fazendo isso, veja que ele já distribuiu em todas as páginas e no mesmo posicionamento. Aqui, depois de aplicado o seu texto, você pode ir organizando e colocando as suas imagens para ir organizando a sua história. Daqui a pouco eu começo a explicar mais sobre essa questão das imagens. Veja que ele ligou aqui e distribuiu todo o nosso texto. Aqui você pode ir organizando, vamos dar um Enter aqui para ir para a próxima página, e aqui ele já inicia da próxima página. E assim você vai organizando o seu texto e formatando da forma que for melhor para você. Depois que você colou o seu texto, caso você queira fazer alguma modificação em fontes, questão de tamanho ou algo do tipo, você pode vir aqui do lado direito que vai ter essa opção aqui, estilos de texto. Se essa janela aqui não estiver aparecendo para você, é só você vir aqui em janela, textos e marcar essa opção aqui, estilos de texto. Nessa opção aqui, estilos de texto, eu vou selecionar aqui esse título do primeiro capítulo e depois de marcado eu vou começar a selecionar essas opções aqui. Veja que aqui tem normal, veja que ele mudou, numerado, fazendo isso ele vai deixar ele numerado, numerado 2, tem vários estilos que você pode usar. E tem também aqui título e título 2. Eu vou deixar esse título aqui selecionado só como exemplo. E se você quiser selecionar todos e mudar todos de uma vez, é só com o primeiro selecionado segurar a tecla Ctrl e ir selecionando, dando 2 cliques aqui, todos os títulos aqui da nossa página, de cada página. Com o Ctrl pressionado, você vai dando 2 cliques e selecionando apenas o título aqui de cada capítulo. Feito isso, tudo selecionado, é só dar um clique aqui mais uma vez, que ele vai aplicar em todos de uma vez só. Não precisa você ir selecionando um por um e ir mudando e ir clicando. Seleciona todos, clicou aqui, ele já muda. Se você quiser justificar seu texto, é só você selecionar todo o seu texto aqui na sua página, vir aqui nessa opção e justificar texto. Em relação a esse estilo de texto, você pode também criar alguns estilos. Isso aí a gente pode ver em outras aulas, mas isso aqui é o básico. Você pode fazer marcações em textos também, caso você queira. Com essa ferramenta aqui de texto artístico selecionado, é só você selecionar o texto que você quer marcar e vir aqui nesse ícone cor de realce. Fazendo isso, ele vai fazer uma marcação aqui no seu texto. Você escolhe a cor que você quer marcar. Caso você queira mudar a cor da fonte, também é só selecionar toda a fonte que você quer mudar e vir nessa outra opção aqui, cor de fonte. E aqui você faz a alteração da cor de fonte, marcação e por aí vai. Agora vamos incluir imagens a cada página aqui do nosso projeto. Como a gente pode fazer isso? Uma das formas que eu já mostrei para vocês aqui no título é vindo aqui nessa opção, ferramenta posicionar, escolhe a imagem que você quer e coloca ela aqui no meio, mas veja que ela ficou por cima. E se eu for redimensionar essa imagem de alguma forma, sem segurar nenhuma tecla, ela apenas vai diminuir e aumentar. Se eu segurar o Shift, ela vai achatar essa imagem e assim não fica muito interessante. E por isso nós temos essas ferramentas aqui, que é a ferramenta de retângulo de quadro de imagens. Eu vou colocar uma dessas molduras aqui, vou colocar bem aqui no meio. E veja que em seguida aparece a opção aqui, substituir imagem. Eu vou clicar nela e agora eu vou incluir a minha imagem. Veja que ela está dentro do nosso quadro da imagem. E agora se eu pegar nessa bolinha aqui do lado e diminuir, ela vai se adaptar ao tamanho da imagem. Se eu aumentar, ela vai aumentar junto também. Se eu diminuir, ela vai fazer da mesma forma. Vou posicionar, colocar ela aqui. Mas a nossa imagem ficou em cima do nosso texto. E como é que a gente pode resolver isso? Se você for usar imagens em todas as páginas do seu projeto, é interessante que você já deixe uma ferramenta específica aqui, nessa barra aqui de propriedades. E para isso, é só você clicar com o botão direito, vir aqui em personalizar e aqui nessa barrinha de pesquisa, você vai digitar quebra. Essa ferramenta aqui, você vai clicar nela e vai arrastar aqui para a barra de propriedades. Logo depois, vamos fechar aqui essa janela que a gente acabou de abrir. E agora com o nosso quadro selecionado, vamos vir aqui nessa opção. E aqui vão aparecer as opções de quebra. Selecionando alguma dessas opções aqui, ele vai fazer com que o texto flua ao redor da imagem. Eu vou clicar nessa daqui e veja que aqui ele já deu uma quebra. Ele já separou a nossa imagem do texto automaticamente. Se eu clicar nela e movimentar, veja que ele vai fluindo
entre os textos aqui que está em nossa página. Agora vamos pegar essa outra ferramenta aqui, ferramenta de elipse, também um quadro para incluir imagem. Você pode colocar ela do formato que você quiser, ela achatada, ou se você quiser fazer uma elipse perfeita, é só pressionar o Shift e redimensionar e deixar do tamanho que você quiser ela aqui. Mais uma vez vamos posicionar o nosso quadro de imagem aqui. Vamos deixar ele um pouco menor, pressionando o Shift. Vamos deixar ele aqui no cantinho. E mais uma vez vamos vir aqui em substituir imagem e escolher a nossa imagem. Tá aqui. E mais uma vez ela ficou por cima do nosso texto. Como a gente já posicionou aqui na barra de propriedades a nossa ferramenta, é só vir aqui, clicar e escolher uma outra opção. Vamos escolher essa opção aqui. Vamos fechar e vamos arrastar ela aqui para o meio. Veja que o texto ele vai fluindo ao redor da nossa imagem. Então você pode posicionar da melhor forma que se adapte aí ao seu projeto. Caso você queira achatar, ele vai se adaptar também. E veja que o texto ele vai fluindo aqui ao redor. E se você for clicando nas outras opções aqui, veja que ele vai se adaptando aqui ao texto. Vou fechar mais uma vez aqui, vou posicionar melhor a minha imagem aqui, aumentar um pouco. Isso aqui é só como exemplo. Agora temos aqui esses dois quadros, que é o retângulo e a elipse. Mas você pode criar formas também e fazer dessas formas quadros de imagens que você pode incluir suas imagens. Temos aqui várias imagens já pré-definidas. Vamos supor que eu queira colocar dentro de um coração desse aqui alguma imagem. É só eu selecionar a ferramenta de coração, faço um coração aqui no meio e clicando com o botão direito do mouse em cima dessa forma, eu venho aqui e converter em quadro de imagens. Fazendo isso, ele já converteu em quadro de imagens. A gente pode retirar essa cor aqui do meio, clicando aqui nessa opção. E a gente pode retirar também a borda, caso você queira. Que aqui vai ficar apenas o nosso quadro de imagens. Fazendo isso, você pode vir aqui, mais uma vez em substituir imagem e selecionar a imagem que você desejar. E mais uma vez, você pode aqui movimentar. Veja que o quadro de imagem ele se adapta, ele encaixa a sua imagem conforme você vai regulando ele. Se fosse apenas a imagem, ela ia achatar, ela não ia se adaptar a esse quadro de imagens. Então você pode criar formas e incluir sua imagem dentro dessas formas. Mais uma vez, vamos vir aqui e repetir mais uma vez aqui, para que o texto se adapte à nossa forma. É só posicionar aqui e você vai organizando do seu jeito. Mais uma forma de criar molduras para incluir imagens é com a caneta. Caso você tenha alguma forma específica que você queira colocar, vou fazer só como exemplo aqui, de forma grosseira, só para dar o exemplo. Eu vou dar um clique aqui com a caneta. Caso não esteja aparecendo essa linha aqui, é só você clicar aqui nessa engrenagem e marcar essa opção aqui, modo elástico. Eu vou dar um clique aqui, outro clique aqui. Vou criar uma forma qualquer, mais outro clique aqui, aqui e até ligar o ponto inicial. Ligando aqui o ponto inicial, veja que ele já criou uma moldura e clicando com o botão direito mais uma vez a gente pode converter em quadro de imagens. Veja que ele já converteu em quadro de imagens. A gente pode retirar mais uma vez a borda aqui e com ele selecionado mais uma vez substituir imagens e selecionar a imagem que a gente desejar, que ele vai incluir nessa forma que a gente acabou de fazer. Para manipular esses nós aqui que a gente acabou de fazer, é só pegar essa ferramenta aqui de nó, clica nessa bolinha aqui e ir regulando e deixando da forma que você quiser. Veja que a gente vai aumentando e ele vai revelando a imagem. E mais uma vez, depois de concluído, a gente posiciona com essa ferramenta aqui de mover a nossa imagem, redimensiona ela. E mais uma vez vem a ferramenta de quebra e seleciona ela para que o texto flua ao redor da nossa imagem. Você escolhe a melhor opção aí que você acha que se adapta ao seu projeto e assim você vai fazendo com todas as imagens. Agora, caso você não vá colocar em molduras ou algo do tipo, tem mais uma opção aqui do lado esquerdo, que é esses ativos. Esses ativos aqui tem ícones que você pode usar. Veja aqui, criatividade, comércio, eu deixo todos recolhidos porque para ficar bem organizado, mas provavelmente vai abrir todos aqui. Quando você clicar aqui vão estar todos abertos, é só você recolher. Tá aqui, ó, compras, vem com ícones para você personalizar suas artes e clicando aqui nessa setinha
vem aqui o padrão e aqui em ativos você pode vir na sua página, pegar todas as suas imagens, clica, arrasta e já deixa aqui todas as suas imagens, caso você queira ter um fluxo de trabalho mais rápido. Porque aqui, se você tiver em suas páginas, se você quiser incluir alguma imagem dessas aqui sem ser em moldura, é só clicar em uma das páginas. Vamos clicar nessa daqui que não tem imagem nenhuma, vir aqui em ativos, pega a imagem que você desejar e é só arrastar aqui para nossa página. Vem aqui e pode também aplicar aqui apenas na imagem que você colocou. Agora, como vocês perceberam, conforme a gente vai colocando imagens aqui e vai dando esses espaçamentos, o texto vai descendo cada vez mais. Com isso, eu vou dar um clique aqui na última página, vou dar um clique aqui nesse botãozinho vermelho e veja que já apareceu aqui aquele olhinho vermelho, que significa que o texto já está fluindo para fora e está faltando o texto aqui. Mais uma vez eu vou clicar no Shift e vou dar um clique nessa seta aqui. Ele já vai criar as outras páginas, mas nessas outras páginas aqui, como a gente pode ver, não está esse título aqui da Arca de Noé. Então o que é que a gente pode fazer? Aqui do lado esquerdo a gente vai selecionar todas essas páginas e clicando com o botão direito a gente vem nessa opção aqui, aplicar mestre. Vamos dar um OK e está aqui, numeração e título já aplicado em todas as páginas. Se você fizer essa alteração na página mestre no início e não for aplicado em todas as páginas, é só você fazer isso. Seleciona as páginas aqui do lado, clica com o botão direito e aplicar mestre, que ele vai aplicar todos os elementos que você aplicou aqui nessa primeira página. Feito isso, vamos aplicar só mais uma imagem aqui, só para que eu possa explicar mais algumas configurações em relação a essa função. Eu vou pegar mais uma vez um quadro aqui de imagem, vou colocar ele aqui, a entrada na arca, vou vir aqui em substituir imagem e colocar a imagem selecionada. Dá 2 cliques, tá aqui a minha imagem. Sempre que você for movimentar a sua imagem aqui no meio, não deixe a ferramenta de retângulo selecionada. Você vem aqui na ferramenta de mover, pega a sua imagem, posiciona ela na sua página e vem aqui mais uma vez nessa opção de quebra, seleciona a opção que você vai querer, essa daqui. E caso você queira um espaçamento maior, é só você vir aqui e ir regulando. Veja que quanto mais eu vou aumentando, o texto vai se afastando do meu quadro de imagem. Se eu diminuir, ele se aproxima mais. E assim você pode ir organizando aí suas imagens. E lembre-se que cada vez que você for colocando imagem, o seu texto vai fluindo para baixo e pode ser que falte espaço. E mais uma vez você vai clicar aqui nesse botãozinho e pressionando o Shift mais uma vez, clica na setinha para que ele possa completar aqui as páginas. Como essa última página aqui ela vai ser a contracapa, a gente pode deletar esse campo de texto e a imagem de título, e aqui no final a gente completa colocando uma última imagem aqui que representa o fim da nossa história. Tem algumas outras ferramentas aqui que eu não falei sobre elas, que é essa ferramenta aqui de tabela que a gente pode abordar em outra aula, mas eu vou colocar ela aqui só para mostrar para vocês. É uma ferramenta que você pode fazer tabelas com ela. Clicando aqui você pode incluir horizontalmente, diminuir ou incluir células horizontalmente, da mesma forma aqui. Selecionando você pode também mudar a cor dela, é só vir aqui em células e coloca a cor que você quiser, mas isso aí a gente vai ver em outra aula. Para a aula não ficar muito longa, a gente pode ver essa ferramenta e outras em uma próxima aula. Se você ficou até aqui, não se esquece de deixar o like, se inscrever, ativar as notificações, deixa um hype também aí, compartilha com o pessoal, que a gente vai continuar abordando outras ferramentas aqui do layout, do pixel e também do vetor aqui no Affinity. Se você quer aprender mais sobre Affinity e Corel, se inscreve no canal, que em breve eu vou estar voltando com mais tutoriais para vocês. Grande abraço e até uma próxima. Valeu, pessoal!